Olá pessoal, tudo bem? Então primeiramente espero que vocês estejam gostando aí dos nossos conteúdos, do nosso canal. Hoje a gente preparou um conteúdo bem interessante e muito frequente de dúvidas de vocês, que são aí os tipos de implantes mamários, né? As opções, as variabilidades todas, né? Então uma cirurgia, um tipo de cirurgia que evoluiu demais, não só tecnicamente, né? Como também, tá? O manejo dos implantes evoluiu demais nos últimos anos. E junto com isso a evolução do próprio material, né? As opções todas que existem hoje no mercado brasileiro é um mercado muito vasto, muito sólido de grandes empresas que trabalham muito consolidadas, muito experientes aí nessa questão do desenvolvimento dos implantes mamários. Tá? Então, primeiramente isso, a gente tem diversas opções, tá? Para trabalhar, para customizar a cirurgia das pacientes, né? Não só de acordo com o objetivo da paciente, o que a paciente gosta, mas todas as questões anatômicas que envolvem uma cirurgia mamária, uma cirurgia, né, de implante mamário, que acaba trazendo toda a questão muscular, muitas vezes, né, para cirurgias submusculares, para cirurgias de dual plane, que é a técnica submuscular moderna, acaba trazendo à tona toda a questão anatômica torácica. Então, tem pacientes que vão ter um tórax mais plano, muito favorável, né, para a gente ter uma liberdade maior de escolha de implantes, de resultado, de trabalhar um colo, né, com a paciente mais próximo do que ela gostaria de obter. Diferente de um tórax, por exemplo, carinatum, né, que é o tórax, a caixa torácica mais inclinada para a lateral, que as próteses sempre tendem a jogar, a ceder um pouquinho mais para a lateral. E normalmente a mama tem uma certa divergência, então traz mais dificuldade, por exemplo, para obter o resultado de uma paciente que queira uma clivagem muito juntinha, uma mama muito, né, muito projetada, né, e uma clivagem muito juntinha, né, então traz mais dificuldade e complexidade nesse tipo de tórax. Já o oposto nos tórax, o contrário, né, escavatum, tá, que é quando o tórax ele é dessa forma, ele é reclinado dessa forma, mais difícil da gente ver, mas tem casos que são muito acentuados, e a tendência é ao contrário, a prótese juntar até às vezes demais. E aí a preocupação com simastia, que é a união aqui nessa pele central levantar, então também todo o cuidado nesse tipo de tórax. Então é uma cirurgia que acaba trazendo todos os detalhes de pré-operatório, anatômicos, torácicos e também das características da mama, né? Flacidez, mais caimento, mais divergência, uma cobertura melhor, uma paciente que tem um certo volume mamário, ou as mastopexias, o paciente, né, amamentou, ou teve oscilação de peso, cedeu, então os liftings mamários, tratamentos de excesso de pele com prótese. Então uma cirurgia muito ampla, muito vasta, que vai trabalhar todos os aspectos para a gente buscar o melhor resultado possível, com a maior estabilidade possível, a maior durabilidade possível dos implantes. Tá? Então, uma vez a gente fazendo uma avaliação ampla nesse sentido, né? Objetivos, características pessoais, características individuais, estrutura, né? Tipo de cirurgia, uma cirurgia de aumento mamário simples, uma redução com colocação de implante, uma mastopexia, paciente que perdeu muito volume, teve flacidez, uma mastopexia com prótese. Então, dentro disso, a gente vai, né, dentro de todas as escolhas, a gente vai também, né, claro, uma das principais decisões, partir para a escolha em si do implante. E a gente tem não só a questão do volume, né, que é o que os pacientes guardam, mas principalmente a questão da proporção da largura da base com a projeção do implante, tá? Que é o perfil do implante. Então hoje os pacientes já, mais frequentemente, elas sabem não só o volume de prótese que colocaram ou que conhecem alguém que colocou, como também o perfil, né? Perfil alto, perfil moderado, perfil super alto. O que significa isso? Pessoal, quanto mais a prótese tem um perfil baixo, então uma prótese de perfil baixo, ela tem uma largura maior, mais larga e menor projeção, tá? Moderado, um pouquinho mais estreita, um pouquinho mais projetada. Um perfil alto é exatamente essa aqui. Essa aqui tem 285, uma prótese que a gente utiliza muito, gosta demais, 285, perfil alto. Ela tem uma relação de base e altura, né? Então mais estreita do que a perfil moderado e mais projetada. Se a gente parte para um perfil super alto, ela tende a ser mais estreitinha ainda e um pouco mais exagerada na projeção. E a gente vai trabalhar com essas medidas muito de acordo com, claro, o resultado que a gente quer obter, mas
muito relacionado, intimamente relacionado às características torácicas, principalmente esse diâmetro. Então, essa medida de base da mama, de largura, vai contar demais para a gente. A gente não quer passar do ponto, tá? Na questão não só na questão do volume, mas também na questão da base, principalmente. Então, se a gente exagera na largura da base, a gente pode causar ou uma união aqui central, né, a chamada simastia, ou, especialmente nesses pacientes que têm o tórax mais reclinado para a lateral, né, que é o tórax carinatum, a gente pode ter uma perda de sustentação aqui na parte lateral, seja uma prótese colocada na frente do músculo subfacial, seja colocada submuscular. Essa parte aqui no submuscular, ela é muito delicada, não tem músculo que sustente tão bem essa lateral. Tem as adaptações técnicas para deixar uma lateral mais estruturada, a principal delas é o grip plane, que é uma das formas de dual plane customizado, mas ainda assim a lateral ela tem sempre uma frouxidão ali, uma delicadeza, né, mais específica, que se a gente exagera muito na base, a gente vai romper esses ligamentos aqui da lateral, e a tendência dessa prótese é aquela prótese que pesa para a lateral, que a hora que deita, essa prótese tende a ceder para a lateral, num comportamento como se fosse na frente do músculo, uma paciente que desenvolveu muita flacidez, por exemplo, depois de amamentação, é aquela prótese que está mais solta, né? Então a gente não quer passar esse desenho da mama, essa projeção da mama no tórax é chamado de footprint. Então o footprint mamário a gente tem que respeitar demais, né? Então a base vai ser uma das medidas mais importantes para a gente entrar nessa escolha. Então o perfil dos implantes ele vai ser muito importante. O volume em si, então a gente tem diversos estudos, diversas tabelas, diversas composições ali de contas matemáticas para a gente ter um limite, tá? Para cada caso em termos de volume, né? Limite, que, especialmente na técnica de mamoplastia de aumento com recuperação 24 horas. Então existe uma tabela de um cirurgião americano que fez um trabalho muito extenso nesse tipo de protocolo. E a gente tem ali uma tabela que vai envolver grau de flacidez, né? Essa distância da dobrinha da mama inferior até a areola e a base, principalmente, essas características, para nos direcionar para um volume mínimo, um volume máximo. A gente dentro disso vai ter uma margem, sim, para, né, trabalhar um pouco o gosto da paciente, ou os objetivos, mas a gente vai ter esse mínimo e máximo para respeitar aquela anatomia. Então, a gente vai precisar, para decidir o volume e a projeção, trabalhar todas essas medidas. Tá? Então, basicamente, a gente tem aí a primeira decisão, né? O volume e o perfil do implante. Depois disso, a gente tem, pessoal, ainda a questão de um implante redondo, tá? Que é esse mais frequente da gente utilizar, perfil alto, moderado, baixo, né? Super alto. E aqui eu trouxe para vocês um implante anatômico, tá? Que é um implante em gota. Esse aqui tem 270, mas ele tem um desenho anatômico. Então, assim como são próteses totalmente diferentes, apesar de um volume parecido, essa também tem perfil alto, tá? Os implantes anatômicos, eles também podem ter, tem diferentes perfis, desde mesmo da forma que a redonda, perfil baixo, moderado, alto e super alto. Então essa aqui é uma prótese 270, perfil alto, anatômica. Ela vai trazer esse colo, essa transição mais natural e a projeção num ponto um pouquinho mais baixo, tá? Os implantes anatômicos, por isso até eles têm esse nome, você consegue escolher muitas características dentro dele, né? Além dos perfis, a gente também consegue escolher se o implante ele é mais alto do que largo, né? Mais largo e mais baixo, ou de base redonda, tá? Porque tem pacientes que têm um tórax muito estreito e longilíneo, a gente pode escolher um implante anatômico que ele é mais estreito para acompanhar o tórax da paciente e mais alto. Ou uma paciente mais brevilínea, a gente não quer um implante, né? Não tem esse comprimento torácico para um implante muito alto, a gente quer ele mais estreito, mais baixo, na verdade, só que mais largo, para pegar essa base mais horizontalizada da paciente. Ou aqui, que seria uma base redonda, porém um perfil anatômico, né? Então, a gente consegue também, nos implantes anatômicos, trabalhar todas as características para, especialmente, situações de mamas mais complexas, por exemplo, mamas tuberosas, onde a parte inferior aqui, né, da areola até o sulco é muito curtinha, a gente vai precisar expandir essa parte inferior. Então, esse implante, na prática, uma das indicações mais interessantes dele é exatamente essa situação. Uma paciente que tem o polo inferior curto. Se a gente coloca um implante redondo, a tendência é ele forçar a parte superior, e como embaixo é muito curtinho, a areola vai estar um pouco mais baixa e a tendência é acentuar essa situação e deixar essa areola olhando muito para baixo. Então o implante anatômico ele vai entrar, imagina que a areola está um pouquinho mais baixa, ele vai gerar a proporção exatamente no ponto que está a areola,
e ganhando um pouco de projeção na parte inferior, a gente vai conseguir até fazer com que essa areola tenha um olhar mais equilibrado, tá? Muito interessante também, então, principalmente pacientes com polo inferior muito curto, ele equilibra muito o desenho da mama e não deixa aquela mama que fique, né, alta demais e a areola olhando para baixo. O clássico disso são as mamas tuberosas. Ele também é muito interessante para os pacientes que querem uma transição de colo mais natural, né? Então aquela paciente que quer um colo com um desenho um pouco mais natural, mais elegante. Especialmente aquelas pacientes que têm uma implantação da mama mais alta. Isso também é outra coisa bem interessante que a gente acaba observando na consulta pré-operatória. A implantação da mama. Tem paciente que tem uma implantação da mama um pouco mais baixa, então ela nunca vai obter aquele colo tão alto. E aí muitas vezes é interessante uma prótese que tenha uma altura mais longa, né? Um implante então anatômico, que tenha um comprimento maior para justamente pegar, né, esse preenchimento do tórax mais alto nessas pacientes que têm uma mama de implantação mais baixa. Já uma paciente que tem uma mama de implantação muito alta, que não quer um colo tão alto, tão projetado aqui em cima, não tão exagerado, o implante anatômico pode ser uma indicação muito interessante. Ela vai já ter naturalmente uma mama mais alta, porque a implantação dela é alta, mas ela vai ter uma transição um pouco mais equilibrada, um pouco mais natural. Então, essa questão também é bem interessante, tá? Além dos perfis, o volume, um implante redondo ou um implante anatômico, tá? E dentro disso, principalmente do anatômico, todas essas características que eu comentei que a gente pode trabalhar e escolher. Então, depois de a gente ter conversado da questão das próteses redondas, próteses anatômicas, uma outra questão interessante também é o grau de preenchimento. Então, as diferentes marcas, diferentes fabricações, né, têm diferentes graus de preenchimento, tá? A gente gosta muito de trabalhar com implantes que vão se impor um pouco mais e vão ter um grau de preenchimento maior, né? Justamente para a prótese poder ganhar um pouquinho mais ali os tecidos e se impor um pouco mais o desenho dela. Então a gente, né, se quer um pouco mais desenhada a clivagem, um pouco mais desenhado o colo, isso acaba sendo bem interessante. Ou mesmo se a gente quer natural, um ar mais natural, também pode usar uma prótese bem preenchida, porém anatômica, né? Então a gente normalmente trabalha com implantes mais preenchidos, especialmente para diminuir a margem de rippling, né, que são essas ondulações, tá? Especialmente em pacientes muito magrinhas, aquela prótese que está na frente do músculo, que depois da amamentação atrofiou, depois de uma perda de peso atrofiou a glândula e começa a ter essa percepção das ondulações do implante. Quanto menor, né, o grau do preenchimento do implante, mais a tendência do rippling, especialmente em pacientes, né, de muito treino, de porcentagem de gordura muito baixa ou de atrofia da mama, tá? Então implantes mais preenchidos ajudam nesse sentido, vão dar um desenho um pouco mais vistoso da mama também. E aí, pessoal, uma última característica para a gente conversar aqui a respeito dos implantes, a questão da texturização dos implantes, né? Então, no Brasil a gente tem diversas empresas, diversas marcas com texturizações diferentes, até dentro de uma mesma empresa, texturas diferentes também, tá? Desde, por exemplo, próteses mais lisas, com isso a gente vai ter uma menor estabilidade, né? Uma prótese que por si só ela se sustenta menos, e para isso a gente vai ter que trabalhar algumas técnicas de maior sustentação anatômica, porque o implante por si só ele vai estabilizar menos, tá? Cápsulas bem fininhas, então é muito interessante a gente, numa cirurgia secundária, por exemplo, vai precisar trocar essa prótese, saber que tipo de textura foi utilizada, porque se a gente tem uma prótese lisa, na primeira cirurgia foi trabalhada com uma prótese lisa, a gente vai ter uma cápsula muito delicadinha, a gente pode não contar muito com ela para as manobras de sustentação para essa nova prótese, que é essa cápsula, né, esse tecidinho cicatricial, quando saudável, ele acaba sendo muito interessante para a gente fazer as técnicas de sustentação com a musculatura e com os tecidos, a cápsula da cirurgia prévia. Então, implantes mais lisos, um pouco menor estabilidade. Implantes já o oposto, né, implantes com revestimento de poliuretano, então seria ao máximo aí da texturização, aquela prótese que tem realmente um efeito aí velcro, uma sustentação muito intensa, a tendência de uma cápsula mais espessa, mais forte, e uma maior estabilidade, né, pelo implante por si só, né, então exigindo menos trabalho de sustentação anatômico, então especialmente para cirurgias na frente do músculo, tá? Cirurgias atrás do músculo sempre se evita o poliuretano, porque a gente vai estar realmente trabalhando embaixo do músculo, próximo ali da região do gradeado das costelas, né? Então uma situação, uma prótese muito aderente nessa projeção, nessa região anatômica abaixo do músculo, dificultaria muito uma eventual troca futura. Então a prótese utilizada realmente na frente do músculo, tá? E que por si só vai trazer muita estabilidade, né? Então ela pode ser uma situação muito interessante, principalmente nas cirurgias de pacientes multioperados, que a gente não pode contar muito com as estruturas anatômicas, não pode contar muito com a musculatura já muito mexida. Então a prótese que para algumas situações pode realmente ser
muito interessante. E claro que para situações mais de exceção, porque hoje em dia, principalmente com a evolução técnica, né, sutiã interno, alça de sustentação, dual plane, quer dizer, a gente consegue muito mais estabilidade com a própria anatomia, com as próprias estruturas, né, anatômicas, e com isso a gente pode lançar mão de implantes mais delicados, menos inflamatórios, que vão gerar cápsulas mais finas, porque a gente consegue dar essa estabilidade com as técnicas, né, com essa evolução técnica, especialmente do dual plane. Tá? Então, próteses de alta aderência vão formar cápsulas um pouco mais firmes, né, mais espessas. E aí, talvez uma situação intermediária, aí, que são as próteses texturizadas. Né? Então, essa acaba sendo a nossa preferência, a utilização na maior parte dos casos. As próteses texturizadas têm uma textura, né, delicada, tá? Mas não chega a ser uma prótese lisa, e ela vai trazer uma certa estabilidade. Não como a poliuretano, então é bem interessante para usar, por exemplo, no dual plane atrás do músculo, ela vai ter uma certa estabilidade por si só pelo implante, mas claro, vai exigir todo um trabalho anatômico para dar maior estabilidade e vai gerar uma cápsula fina, uma prótese pouco inflamatória, uma prótese que vai ter uma tendência de redução aí dos riscos de contratura capsular, especialmente quando atrás do músculo. Então, acaba sendo uma prótese ali intermediária no sentido de sustentação, de estabilidade, de formação de cápsula, né? Mais delicada também. Então, a prótese mais coringa, aí, vamos dizer, né? Muito interessante para um aumento mamário, de repente, subfacial também, na frente do músculo, aquela paciente que tem uma indicação boa para um subfacial, não precisa de um dual plane, por exemplo. Uma prótese que vai muito bem nesse plano, uma prótese que vai muito bem também para o dual plane, tá? Essa aqui é uma prótese que a gente gosta muito, que ela é bem preenchida, perfil alto, por exemplo, 285, e texturizada, não poliuretano, né? Não lisa, texturizada. Então, dá para vocês também terem uma ideia dessa questão da texturização. Você vê, então, quantos detalhes que a gente tem na hora de escolher o implante, e por isso que a gente, quando tem consultas de cirurgias de mama secundária, terciária, a gente tenta ao máximo resgatar aquelas informações da primeira cirurgia, no prontuário, nas anotações, nos documentos que a paciente tem, para justamente, quanto mais a gente puder ir para a cirurgia, sabendo, né, se a prótese foi colocada na frente ou atrás do músculo, ou parcialmente atrás do músculo, né, ou como foi subglandular, subfacial, ou as texturas, o tipo de textura da prótese, né, o tipo o volume, a projeção, melhor para a nossa, né, cirurgia secundária. Então você vê muitas características aí para a gente poder ter um resultado otimizado dentro das características anatômicas de cada paciente, dentro dos objetivos, dos desejos de cada paciente, e a gente poder lançar mão não só das técnicas, opções táticas, tratamentos complementares como a lipoenxertia, que hoje é rotina para cirurgias, mas especialmente a escolha daquele implante mais favorável, mais interessante para aquele caso, para aquela paciente.